Bom dia, boa tarde e boa noite, professora Derocina, tutor Cleverton e estimados colegas. Este vídeo é referente à atividade 8 da disciplina de Escola e Sociedade do curso superior de licenciatura em História. O tema que eu escolhi foi o incêndio do Gran Circo norte-americano. E conforme combinado com o tutor Cleverton, uma das minhas referências é este livro, O Espetáculo Mais Triste da Terra, O Incêndio do Gran Circo Norte-Americano, do autor Mauro Ventura. Eu também usei como base o documentário do Linha Direta Justiça, que trata sobre essa questão do incêndio do circo. No mais, eu gostaria de falar um pouco por que eu escolhi esse tema. Ele é um tema que ele é pouco abordado no Brasil, assim, por mais que ele tenha uma grande relevância, e ele voltou à tona quando ocorreu o incêndio da Boate Kiss, porque se comparam em ambientes de tragédia em espaço fechado, né? E porque eu sempre gostei desse tema de tragédias circenses, principalmente as brasileiras, como também a do Circo Vostok, que ocorreu em 2000, quando um menino de 6 anos foi abraçado pela pata de um leão, teve seus ossos quebrados e foi levado para dentro da jaula, onde haviam outros leões que acabaram se alimentando deste menino. No mais, então, agora eu vou dar início à simulação da aula. Então, vamos lá. Bom dia, eu sou o professor Luiz Carlos Bozenbecker, sou professor da disciplina de História. Hoje nós vamos tratar o tema O Incêndio do Gran Circo norte-americano, ocorrido em 17 de dezembro de 1961 na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, se trata do maior incêndio do Brasil e da maior tragédia circense do mundo. São esses os dois fatos que dão tamanha relevância ao tema. Uma coisa que é importante falar é as origens do incêndio, como é que ele começou. Existem duas hipóteses. A primeira, que ocorreu um curto-circuito e que o circo acabou pegando fogo. E a outra, que foi um incêndio criminoso. Então nós vamos estar explicando essa história mais pra frente, assim, direitinho. Primeiro vamos começar. O circo chegou na cidade de Niterói e começou a montar. E a estrutura do circo era uma das maiores da América Latina. E então, além dos empregados fixos, o dono do circo, o senhor Danilo Stefanovic, contratou mais 50 funcionários para ajudar na montagem. Um deles era Adilson Marcelino Alves, mais conhecido como Dequinha. Ele era um indivíduo que era mentalmente retardado e ele acabou causando alguns transtornos no circo. E acabou sendo demitido pelo dono. Isso foi um fato que causou revolta para ele. No mais, no dia que o espetáculo ia ocorrer, no dia 17, o Dequinha, ele se reuniu na Praça dos 100 Réis com um ladrão que estava em liberdade, que era o José dos Santos, mais conhecido como Pardal, e o morador de rua Walter Rosa dos Santos, mais conhecido como Bigode. E as duas companheiras deles, Regina e Dirce. No mais, o que acabou ocorrendo é que durante esse tempo, antes dele se reunir com esse pessoal na Praça dos 100 Réis, em Niterói, ele tinha tentado adentrar no circo 2 vezes. Na primeira vez ele foi barrado pelo tratador de elefantes, que reconheceu ele. E na segunda vez ele foi barrado pelo o funcionário Maciel Felizardo. E novamente, então, ele voltando, quando ele se reuniu com seus comparsas na Praça dos 100 Réis,
eles combinaram então que iriam colocar fogo, porque o Dequinha estava motivado por vingança contra o dono do circo. E o que acabou ocorrendo então? O Bigode e o Pardal perguntaram o que a gente ganhava com isso em ajudar o Dequinha a colocar fogo. Ele simplesmente falou cachaça. Parece até brincadeira, mas eles toparam por isso. Antes de tacarem fogo, eles foram até o circo e entraram, conseguiram entrar. O circo era enorme, naquele dia tinha cerca de 3.000 pessoas dentro do circo. Então eles conseguiram assistir quase todo o espetáculo. Na última atração, eles saíram para tacar fogo no circo. O que eles fizeram? O Bigode jogou a gasolina e o Dequinha colocou o fogo. E aí foi um caos total, porque imagina, dentro de um ambiente fechado, com cerca de 3.000 pessoas, ou seja, boa parte da sociedade de Niterói estava ali, vira um inferno na lona, como uma das pessoas do documentário relatou. E no mais, o que aconteceu? Logo quando o circo ele falava no seu anúncio que ele tinha uma lona de nylon. Só que essa lona, ela não era de nylon. Ela era de um tecido de algodão e revestido com parafina, que é uma substância altamente inflamável. O que aconteceu? O circo pegou fogo muito rápido. Ou seja, tiveram 382 pessoas mortas na hora. E o número de mortos chegou a 500, de 3.000. Dentro dessa confusão que ocorreu, os animais se soltaram da jaula. Eram cerca de 150 animais. Foi um total... uma tragédia total. No mais, o que eu posso falar? Nenhum funcionário do circo morreu, porque eles sabiam outra saída, que era a entrada dos funcionários. Então nenhum funcionário do circo morreu e nenhum animal também chegou a morrer. Mas tem um destaque para um elefante, que a lona caiu sobre ele, uma lona com fogo, e ele, assustado, ele começou a correr e ele abriu espaço para muitas pessoas se salvarem. Então esse é um fato marcante e importante. No mais, por ironia do destino, para atender as vítimas, o hospital Antônio Pedro de Niterói, ele tinha entrado em greve. Então tu imagina já uma situação de calamidade total e um hospital ainda em greve. Bom, daí contou com a ajuda de muitas pessoas, muitos heróis anônimos. O que ocorreu? Como a ambulância não dava vazão para todos os feridos, pessoas anônimas com suas caminhonetes começaram a levar os feridos para o hospital, que teve suas portas arrombadas com a ajuda do Exército Brasileiro. E nesse fato, então, várias pessoas foram jogadas vivas em caçambas para tentar a sorte de ainda poder viver, porque foi trágico. No mais, em tudo isso, existe outra versão que não foi um incêndio criminoso, que foi só um curto-circuito mesmo, e que o Dequinha, ele foi condenado, ele serviu, como ele era mentalmente retardado, como bode expiatório para disfarçar as precariedades do circo, porque em 1961 o circo não tinha muita segurança. E no que a ver mais tem esse assunto? O Linha Direto, documentário sobre o circo, ele não fala dessa questão do curto-circuito, até porque o Linha Direta à Justiça é baseado sobre os grandes crimes do Brasil. Então é sempre bom pesquisar mais e tomar cuidado sobre as informações que estamos falando. Por quê? Porque a TV, o grande objetivo dela é a audiência. Então ela sempre acaba dando uma enfeitada maior do que é,
e às vezes o fato não condiz 100% com a realidade. Então isso, para quem for buscar fonte e ajudar na construção do conhecimento, é muito importante. Outro fato também é que após todo esse ocorrido, um senhor chamado José Datrino, ele sentiu um chamado espiritual, chega a ser curioso essa história, e ele se mudou para o local do circo. Após ele ter pegado fogo, ele começou a limpar todo o local e começou a fazer um jardim. Ele, como eu vou dizer, ele largou a família, ele largou tudo para ser o conhecido profeta gentileza, que ele era um cara que tinha uma família normal, mas no dia que ocorreu o incêndio ele sentiu esse chamado espiritual e resolveu então morar no local do circo. Ele residiu ali em alguns anos, depois começou a vagar por outros locais. No mais, que eu posso falar é que as funerárias da cidade, elas não aguentaram a demanda de mortos, elas não tinham estrutura para isso, e vários carpinteiros voluntários no espaço do estádio Caio Martins improvisaram uma carpintaria e começaram a montar caixões para atender a demanda desse pessoal que morreu. E isso foi um gesto muito nobre, porque eles não cobraram nada, e isso reforça uma coisa que é importante na sociedade brasileira. A gente reclama muito sobre a corrupção dos políticos, mas toda vez que ocorre uma tragédia, uma calamidade, a gente ainda nota que o povo brasileiro ele é unido. Quando ocorreu as enchentes em Santa Catarina, a gente viu uma grande comoção do povo brasileiro em mandar vestimentas, suprimentos e tudo mais. Quando ocorreu a enxurrada aqui em São Lourenço do Sul, a gente notou grande ajuda também. Então, o povo brasileiro ele tem esse espírito solidário. Isso é uma coisa que orgulha bastante. E no mais também vale ressaltar que na ajuda do circo veio ajuda até do Vaticano para estar mandando suprimentos, principalmente utensílios médicos, porque o hospital estava totalmente tomado de greve e estava na mão só dos voluntários. Um dos voluntários é um famoso cirurgião plástico, Ivo Pitangui, que ele até aparece no documentário do Linha Direta dando seu depoimento. E vários outros cirurgiões também acabaram. Um que recém tinha se formado ainda classificou como foi o batismo de fogo, porque um dia antes ele tinha se formado e já teve que encarar esse caso de frente. No mais, o que é importante que eu posso falar? Acho que eu já falei. O Dequinha, ele teve condenação de 16 anos, o Pardal de 14 anos. O Pardal foi o que não foi, ele ficou na praça com as mulheres, a Regina e a Dirce, essas foram absolvidas. E o Bigode teve também uma condenação de 16 anos. Só que em 1973, o Dequinha, que era o mentalmente retardado, ele conseguiu fugir da prisão, mas acho que cerca de, eu não sei quanto tempo depois, mas foi bem rápido, ele foi assassinado. Não se sabe muito sobre o porquê dele foi assassinado, mas esses fatos. Eu particularmente acredito que realmente tenha sido um incêndio criminoso da minha parte, porque o curto-circuito assim ele pode ter sido verídico, mas parece que tem uma história muito bem elaborada por trás, fatos que foram trazidos, resgatados assim, eu não sei se eu posso usar esse termo, mas partindo do senso comum, resgatados. Então eu acredito que o incêndio realmente tenha sido
criminoso motivado por vingança. Uma coisa importante que eu esqueci de ressaltar, mas sempre há tempo, é que como o fogo se alastrou muito rápido devido à parafina, a trapezista foi a primeira a ver o fogo. Só que ela não pensou que o fogo ia espalhar muito rápido, e ela não gritou logo, porque o marido dela, que também era trapezista, estava lá em cima. Então ela esperou ele descer para gritar que havia fogo. O povo de início achou que fazia parte do espetáculo e tal, não entendeu direito, mas logo rapidamente entenderam que estava pegando fogo, e aí que começou o verdadeiro caos. No mais, no documentário do Linha Direta, também aparece o professor de história, Paulo Knaus, que ele faz um questionamento. Por que na cidade de Niterói não tem nenhum monumento para os heróis anônimos? Porque foi motivado por pessoas que a princípio não ganharam nada, foi por pura solidariedade, uma sociedade que fez valer o sentimento de solidariedade. E o professor Paulo Knaus, ele também tem um artigo publicado que se chama A Cidade como Sentimento, História e Memória de um Acontecimento na Sociedade Contemporânea, o incêndio do Gran Circus norte-americano em Niterói, 1961. Ele que é professor da Universidade Federal Fluminense, a UFF, e no mais é isso. Espero que tenham gostado da aula. É um tema muito interessante, não muito abordado no Brasil, até porque os descendentes e algumas vítimas que ainda estão vivas, eles evitam falar porque foi um sentimento de dor muito forte. Então eles acabam que não querem falar. Tanto é que o autor do livro, o Mauro Ventura, ele falou que ele sofreu muito para fazer as pessoas conseguirem falar. Mas depois que elas conseguiram colocar esse sentimento de dor para fora, serviu como uma terapia. Então isso é muito importante, porque como professor tu tem que ver também o lado humano das coisas, não só dos fatos. Construir o conhecimento com seus alunos, sempre ensinando os bons princípios, mantendo a ética, são coisas importantes. Conforme uma palestra que tivemos esses dias, a humana docência é uma coisa muito importante, e é essa que vai dar um futuro melhor, construindo cidadãos melhores para esse país. Então, é isso. Eu não tenho mais nada a falar. Muito obrigado. Tchau.